Olá, 20 de maio de 2026, às 21 horas e 37 minutos, o Sol entra no signo de Gêmeos. Nós já temos lá Urano, que já entrou no dia 25 de abril, e Mercúrio, recebendo o Sol. Será um ciclo muito auspicioso para os geminianos, principalmente, né, para aqueles que têm aniversário, ascendente, serão muito mobilizados. O Sol, conjunção Urano e Mercúrio, isso ativa os pensamentos, as intuições, as percepções, a telepatia, o intelecto. Então, é um momento muito rico para começar a estudar algum tema, algum conteúdo que nós queremos ou que está ainda difícil de abarcar, porque temos que ampliar os anéis de consciência para compreender algo mais profundo, superior. Urano traz o conhecimento superior, as leis cósmicas, e Mercúrio, o conhecimento primevo, a alfabetização, seja da criança ou do adulto. E Urano em Gêmeos, eu acredito que ele vai nos alfabetizar das energias sutis, das energias mais de uma frequência eletromagnética mais fluida, mais tranquila, mais de uma compreensão maior. Os movimentos são rápidos, são inovadores, são inusitados, são repentinos, mas ele traz com clareza as leis maiores e ele plasma. Então, aquilo que ele traz é para ficar e para ter uma nova transformação, uma nova visão da humanidade. Ele também é um planeta que traz as informações para o futuro, então ele olha sempre para frente, então sempre avante. O signo de Gêmeos, ele é do elemento ar, da qualidade mutável. Então, com essas ativações da regência de Mercúrio e de Urano, Urano é a oitava superior de Mercúrio. Então, nós temos aí o equilíbrio entre, vamos dizer assim, o início e o mais alto, né? O inferior, não no sentido pejorativo, mas inicial, como se fosse aí o alicerce de uma casa, e o telhado é a cobertura. Quer dizer, nós temos tanto o lado mais primevo, inicial, que sustenta, e também algo mais protetor, que nos protege, que nos amplifica, que nos permite trazer um conforto. Que um conhecimento superior também é um conforto. Então, o signo de Gêmeos rege as comunicações, as aprendizagens, né, toda a mídia, todo o jornalismo, né, os professores primários. E os professores, vamos dizer assim, universitário, a carreira acadêmica, é o polo oposto, é Sagitário. Então, lembrando que a Terra ela está sempre oposta ao Sol, então ela está aqui em Sagitário, né? Lembrando que há milhões de anos atrás, em Sagitário, quando o homem deixa de ser um animal e passa a ser humano, ele passa a ter manas, ele passa a ter mente, então a pensar, a refletir foi em Sagitário, né? E aí Sagitário também rege as religiões, a filosofia, né, toda a ciência, toda a carreira acadêmica, então ele traz um conhecimento mais sofisticado, mais pesquisas, aprimorados, né? E Gêmeos é esse conhecimento mais
inicial, primevo. Ele também rege as relações com os irmãos, com os tios, com os vizinhos, a música de sopro, e no corpo ele rege os braços, os pulmões. Então, a respiração está ligada com o signo de Gêmeos. Então, nesse momento que Urano, né, vai passar por um grande período, Mercúrio vai passar também sempre, né? Mas o movimento de Mercúrio é rápido. Por Gêmeos, ele vai estar sendo ativado. E como os pensamentos são múltiplos e eles podem nos trazer uma congestão ou, né, uma dificuldade de discernimento, então nós temos que trazer aí o discernimento, esse discernimento do joio e do trigo, né? Então, também é importante que nós possamos cuidar da nossa respiração, acalmar o nosso coração através das respirações. Então, nós temos que também ter essa coerência do pensar, sentir e agir. Quando nós pensamos, sentimos e agimos, isso vai ficando mais claro, mais fluido. E nós podemos ter esse discernimento do caminho do meio, o que é o melhor. Gêmeos traz do seu aspecto da alma, ele traz um amor, uma sabedoria, e a sabedoria também, que é amor no sentido da distribuição. Ele é um signo também fraternal, porque ele rege os irmãos, e a distribuição desse amor. Então, Urano e Mercúrio lá presente, esse movimento é muito rápido, e Urano traz um conhecimento das leis superiores, é um conhecimento de uma verdade. Então, essa verdade, ela está aí em trígono com Plutão. Plutão, ele está em Aquário, trazendo aí as transformações, a vontade, o poder de fazer o seu melhor, para regenerar, para renascer, né, uma consciência grupal, né? Aquário é oposto a Leão. O Leão ele traz o eu, né? O ego centrado, a autenticidade também, a leveza, mas ele também está aí de uma maneira, vamos dizer assim, ainda o homem voltado muito para o separatista, para o, para o egoísmo, para a separatividade, né? E não a integração dos grupos, do coletivo e dos reinos, né? Dos animais, dos vegetais e do mineral. Então, essa visão que o homem ainda não tem de totalidade, né? Que tudo faz parte de uma unidade. Então, acredito que Urano em Gêmeos ele vai plasmar essa ideia, ele vai trabalhar cada vez mais para que tenhamos essa ideia de unidade e de fraternidade. E Plutão, ele traz a energia do fundo da Terra e traz a luz para libertar, para liberar. E é uma força muito grande. Então, nós podemos refletir em nós o que nós precisamos nos libertar, né? Para termos liberdade, para se sentirmos livre e ao mesmo tempo fluido, né? E integrado de uma forma de igualdade, de fraternidade com consigo mesmo, com o entorno e com a humanidade. Então, isso é um exercício de mudanças de paradigmas, né? Então, eu acredito que Urano em Gêmeos vai estar mobilizando. E esse trígono com Plutão, isso favorece muito. E temos também aqui o sextil com Sol, Urano, Mercúrio com Saturno e Netuno, e
fechando esse triângulo com Plutão. Então, Plutão ele está trazendo esse movimento já há algum tempo, né? Desde novembro de 2024, que ele entrou em Aquário, agora ele está retrógrado, então ele está ativando Saturno e Netuno. Saturno traz a estrutura, a solidez, a inteligência ativa, ele vai plasmar também as leis, né? Então, Urano traz essa informação e Saturno plasma. E Saturno também está em sextil com Urano, com o Sol, com Mercúrio. Então, nós temos uma força transformadora, coletiva, né, na humanidade muito grande. E para isso nós temos que ter a vontade e o poder de fazer o nosso melhor, harmonizando os conflitos, trabalhando com amor, né, com sabedoria, usando as estruturas, a inteligência ativa. E Netuno está em Áries, também trazendo esse aspecto mais sutil, mais espiritual, esse amor incondicional, esse amor universal, para tocar os corações e as mentes humanas, né? Principalmente em Áries, que é um novo ciclo. Então, nós temos um momento muito auspicioso, que isso pode nos favorecer, nos ajudar e trazer essas novas possibilidades, essas novas ideias, novas maneiras de olhar para o mundo. Lembrando aí que quando Urano passou em Touro, Touro rege os recursos materiais, o dinheiro, as posses, os recursos também éticos, morais, e, e ele fez aí um movimento muito interessante, porque veio toda à tona a ética e uma moral coletiva social que precisa ser transmutada e transformada, né? E, ao mesmo tempo, o dinheiro ele deixou de ser tão tangível, tão palpável, para ser, vamos dizer assim, virtual, né? Hoje, mal tocamos no dinheiro, né? Pix é cartão, ele é virtual, mas ele é real. Então, da mesma forma que nós temos que nos alfabetizar com as nossas percepções, com as nossas intuições, né? Então, isso vem ao encontro de, vamos dizer assim, mais possibilidades para que nós tenhamos uma visão mais ampla, né? Uma consciência maior, ampliamos a nossa consciência até para poder ter essa ideia de unidade, né? Nós somos um na Terra e podemos amplificar, somos um na galáxia, ou somos um dentro do cosmos. É porque o cosmos está sempre em movimento, tudo está em movimento o tempo todo. E essa integração ela é muito importante, essa ampliação de consciência, para que nós possamos, vamos dizer assim, cumprir a nossa parte com boa vontade. Então, na mitologia, o signo de Gêmeos ele é representado por dois irmãos, Castor e Pólux. Castor é o mortal e Pólux é o imortal. Então, essa dualidade também é integrar, né? Porque a gente sabe que nós morremos, mas a vida continua, né? Nós temos as memórias nos registros acásticos, nas frequências eletromagnéticas, ou no campo sistêmico, segundo a constelação. Então, nós sabemos que existe esta memória, esta integração. Então, o corpo e a alma é uma coisa só, né? Não é porque deixou de ter o corpo a alma continua a existir, as memórias se mantêm presentes. Então, essas percepções mais aguçadas, mais aprimoradas, elas estão aí mais presentes, né? Então, este é um movimento muito inovador, muito rico,
que vai sendo uma semente para que a humanidade desperte para essas sutilezas. Então, esse trígono, como eu falei, está muito potente, muito interessante. Netuno faz um trígono com a Lua está aí no finalzinho, né, em conjunção com Júpiter, na casa dela, né, no signo dela, em Câncer. Júpiter também está exaltado, então tem uma questão aí de um olhar mais compassivo para a ancestralidade, para o passado, para o feminino, para a mulher, para as avós. Então, de poder ter esse amor incondicional e, e transmutar esse passado, não ficar aprisionado nesse passado para poder ir avante, olhar para o futuro como Urano nos convida. Porém, a Lua está num desafio com Plutão, então o passado, vamos dizer assim, tem que ser transmutado, transformado de uma forma harmônica, harmonizando os conflitos, mas tem aqui também um aspecto desafiador com Marte e Marte com Plutão. Então, são forças yangues que estão se movimentando e que tem que ser reajustada, retificada para uma retidão de comportamento. Então, esses comportamentos, eles estão de uma forma interessante, de uma forma, vamos dizer assim, ativada para um movimento porque as quadraturas, oposições, elas nos impulsionam para um movimento, né? Então elas são alavancas, elas geram um desconforto que nós precisamos nos ajustar, que nós precisamos nos retificar. Então esses movimentos eles são extremamente interessantes. Pode ter as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo eles nos impulsiona a ter uma ação e essa ação muitas vezes necessita ser inovada, criativa, né? Marte passou aí um período, ainda está em conjunção com Quirón, então esse princípio masculino tem todo um aspecto de trabalhar a sua cura, né? Para poder ser um pouco mais compassivo, mais polido, mais inteligente, né? Então, o masculino é mais integrado, né? Mais consciente, porque aquele masculino também que é truculento, ele também tem uma dor interna, né? Por isso que reage de uma forma tão defensiva. Então, toda defesa também ela representa aí a manifestação de uma dor oculta. Então, olhar também de uma forma mais compassiva e acolhendo a dor alheia, né? E absorvendo essas dores para poderem serem transmutadas e transformadas. Como eu falei, o Sol em Gêmeos, a Terra está em Sagitário. Então, quer dizer que nós estamos, né, do ponto de vista astrológico, a Terra está em Sagitário e o Sol está transitando o signo de Gêmeos. E nós trabalhamos nessa polaridade oposta em refletir, né? Em espelho. Então, o signo de Gêmeos, como é um signo dual, ele nos convida a entender isso, né? Entender essa dualidade, né? Que a gente está embaixo e olha para cima, o que está em cima está embaixo, o que está embaixo também está em cima, mas de ângulos diferentes, né? De ângulos que movimentam outros aspectos, né, que são também complementares. Então, vamos dar uma olhada aqui
no mapa para São Paulo, e que aí nós temos o ascendente em Capricórnio, né? E o Sol, Mercúrio e Urano estão em Gêmeos na quinta casa, que é a casa da criatividade, da leveza, da, do lado lúdico, do namoro, da criança brincando. Então, todo o nosso lado lúdico, ele pode, leve, estar, vamos dizer, atuando. E fica tudo muito mais leve, mais fácil do ponto de vista lúdico, né? Então, nós temos aqui uma relação interessante que eu não falei, mas falar agora de Vênus com Urano. Eles têm uma relação muito profunda através de Libra. Então, Libra está na 10ª casa, é o eixo. Então, Libra também busca as corretas relações humanas. Ela busca o caminho do meio, equilíbrio, equidade. Vênus trabalha com a beleza, trabalha com a harmonia, né, com todo essas relações que eu já falei, mas vale frisar as corretas relações humanas. Então é um momento assim muito auspicioso, e isso também está no nosso cotidiano. Vênus tem aqui um desafio com Netuno, mas esse desafio eu sinto que isso é uma mobilização mais interna e também trazer assim uma visão mais ampla da realidade, né? Essa retificação. E Netuno representa o amor incondicional, o amor universal, e Vênus é a beleza, é o equilíbrio, é o conhecimento concreto. Então, uma quadratura entre dois amores, vamos dizer assim, um amor mais próximo, né, do humano, é, e um amor universal mais amplo, ele pode estar assim em dificuldade de compreensão, mas não é um problema, uma tensão. Pode ser porque a gente não consegue compreender, né, do ponto de vista do conhecimento, da compreensão, como isso, né? Eu harmonizado com esse amor universal, com a humanidade, com aquilo que eu desprezo, com aquilo que eu nego, com aquilo que eu não aceito, né? Que eu acho um absurdo. Como é que eu integro isso, interajo com isso, né? Então, isso é uma questão de ampliação de consciência, de um trabalho interno. A Lua que está na 7ª casa, né? Com a quadratura aqui com Marte, como eu havia dito, e Plutão no ascendente. Então, isso é uma força de olhar para a ancestralidade, para as bases, né, para as nossas raízes, para os nossos impulsos, e que os nossos impulsos devem ser de responsabilidade, de respeito, de estrutura, né, consigo mesmo e com a humanidade, né, e tentar trabalhar essa regeneração, essa renovação, esse renascer, né, que Plutão traz das cinzas. Mas fazer isso com a vontade e o poder de fazer o melhor, de entregar o melhor. E o melhor sempre é a verdade, né? Essa realidade. Então, esse ponto de vista, e quero ressaltar aqui, destacar novamente, eu já falei, mas a Terra está em Sagitário, lembrando que há milhões de anos atrás, em Sagitário, o homem deixou, né, de ser animal para ser humano, né? E a palavra humano traz uma importância muito grande, ele traz manas, que é a mente superior do homem, é uma compreensão superior. Então, essa compreensão é esse eixo, né, do lado intelectual, da intuição, das religiões, das meditações, dessas comunicações internas que nós temos e que temos que valorizar cada vez mais para ter essa conexão consigo mesmo, internamente, e depois entregar isso para o coletivo.
Então é um mês, é um ciclo riquíssimo de uma graça, de uma beleza, né, de um desenvolvimento muito grande. E lembrando que em Gêmeos temos a grande fraternidade e a distribuição desse amor que nós vivemos na alunação de Áries, de Touro, de Áries de Cristo, de Touro de Buda, e agora a grande distribuição em Pentecostes, né? Então, nós temos aí momentos muito amplificadores, tanto do corpo quanto da alma. Então é isso, eu deixo aqui meu beijo de luz no coração de todos que ouviram até o final, um beijo de luz para a humanidade, meu forte abraço, deixe seu like, comente, que o YouTube adora os comentários, e se vocês gostaram, distribuam para quem gosta desses assuntos de reflexões em termos de evolução. Beijos de luz no coração. Tchau, tchau.